Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem mais uma vez. Sejam muito bem-vindos aqui à minha bagunça, meu nome é Felipe. No vídeo de hoje, pessoal, a gente finalmente vai fechar a Era dos Extremos do Hobsbawm, o último livro da coleção das Eras. Depois de tantas inconsistências, estou fechando o resumo deles para vocês. Se vocês quiserem conferir os demais livros da coleção, tá em playlists aqui no canal, tudo separadinho por capítulos e por parte, beleza? Bom, vídeo de hoje, gente, a gente vai tratar da última parte do capítulo 19, que é o último capítulo da Era dos Extremos. E nele, gente, o Hobsbawm diz que assim, o fim do século XX ele trouxe pepinos enormes, por assim dizer, gente. A expansão populacional e a crise ecológica foram os dois principais problemas do fim do século. Enquanto os países ricos eles estavam assim, eles encolhiam e eles dependiam cada vez mais dos imigrantes, o planeta ele estava sendo meio que destruído, né, pelo modelo econômico que só visava lucro, né? E mesmo com a economia global crescendo, também aumentava a desigualdade, também o desemprego, né, entre os países, a pressão sobre os estados estava crescendo muito, né? E eles, consequentemente, acabaram ficando mais fracos com o avanço do neoliberalismo, né? A democracia, gente, ela também ficou assim, meio capenga, já que os governos eles passaram a meio que empurrar as decisões para as entidades não eleitas e também para as pessoas, né, que foram perdendo interesse na própria política, né? Bom, no fim das contas, o grande desafio, gente, era repensar o capitalismo e encontrar um jeito, né, de tomar decisões coletivas que assim, realmente funcionassem num mundo que estava cheio de crises sociais, econômicas, políticas e também ambientais, né? E esses são os assuntos que a gente vai retratar no vídeo de hoje. Pausa Monster. Para fechar a coleção. Se você caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez que você está acessando o canal, a dinâmica aqui é muito simples. O resumo do capítulo vai ficar na tela. Está aqui na tela, na minha frente. E eu vou trocar uma ideia com vocês sobre esse conteúdo para poder ajudar a fixar o conhecimento. Beleza? Bom, pessoal, deixa eu começar aqui então, para a gente poder fechar o livro e a coleção finalmente. Bora lá, gente. Então, o Hobsbawm ele diz que dois grandes problemas eles vão pesar bastante no futuro que ele considerava o futuro breve: crescimento populacional e questões de meio ambiente. Já é bom anotar logo de cara. Sobre o crescimento populacional, gente, a ideia que ele apresentou é mais ou menos assim, ó. Desde a metade do século XX, a população mundial ela cresceu rápida pra caramba, né? A previsão é que esse crescimento, gente, pare perto, olha só, dos 10 bilhões de pessoas por volta de 2030. A gente está em 2026. É até legal fazer um cálculozinho, né? Por conta do recorte temporal, que trata do livro da data que o Hobsbawm escreveu e dos momentos que a gente está vendo hoje, para ver se você está casando essa ideia, né? E bom, esse crescimento ele se dá principalmente porque nos países mais pobres, né, o chamado terceiro mundo, as pessoas elas estão tendo, gente, menos filhos. Isso é meio surreal, mas as pessoas estão tendo menos filhos. O problema é que assim, esse crescimento ele não está acontecendo de uma forma equilibrada. Enquanto os países pobres eles ainda têm populações grandes e jovens, os países ricos eles estão envelhecendo e até perdendo população. Aí surge a questão da imigração. Vamos lá, por quê? Esses países ricos eles vão precisar de trabalhadores que venham de fora. Só que muitas vezes eles só aceitam imigrantes de forma temporária, ou a galera que é imigrante não tem os mesmos direitos da galera nativa, eles têm poucos direitos, né? E qual é o resultado disso aí? Acaba se criando sociedades desiguais. De um lado, quem já tem direitos e estabilidade, né? Quem é o nativo, e do outro, imigrante vivendo meio que à margem, né? Meio que à parte, né? Pro Hobsbawm, gente,
Esse cenário ele tende a gerar, importante notar, ó, conflitos políticos e sociais que devam marcar forte as próximas décadas, galera. O segundo grande problema que ele aponta, gente, foi o problema ecológico. Que, assim, ele não parece tão urgente quanto os outros problemas num curto prazo, né? Só que, assim, pensando lá na frente, esse tipo de problema pode ser desastroso, né? Se o crescimento econômico dos séculos 20 e 21 continuar do jeito que estava, né, ou do jeito que está, sem limite, ele vai causar danos irreversíveis ao meio ambiente. Né? Ao ponto do planeta talvez não conseguir mais sustentar a vida humana como a gente conhece hoje. Hoje, 2026, a gente vive pequenas coisas, pequenas variações já. Por exemplo, eu vivo no Rio de Janeiro. Condição climática aqui, por incrível que pareça, a 2 graus só, tá pior. Né? A gente está vendo algumas catástrofes naturais acontecendo em lugares que antes não aconteciam. Então, essa previsão, ela meio que está se concretizando. E é muito importante dar uma olhada nisso. Né? E o problema, a gente, fica ainda pior porque a tecnologia, ela deu ao ser humano um poder assim enorme de transformar a natureza. Né? E aconteceu muito rápido. Então a tecnologia deu o poder para o ser humano transformar a natureza de forma rápida, né? A curto prazo. Por isso, assim, não dá para pensar em soluções para daqui a séculos, né? Muitas décadas, né? O prazo é realmente considerado curto, segundo o ponto de vista do Hobsbawm, né? E ele fala que essa crise, gente, ela não pode ser resolvida por um só país, não pode ser resolvida por um país sozinho. Ela precisa, sim, de uma solução global, com regras que façam o mercado levar em conta os danos do meio ambiente. Ou seja, assim, poluir está tendo um custo real, um custo sério, né? Só que aí vem um impasse, gente. As soluções baseadas apenas no mercado, elas não estão funcionando. Até agora, sim, elas não têm sido eficazes, né? Elas são incapazes de enfrentar a gravidade do problema ecológico. Parece que eu falei no presente, né? 2026 hoje. Só que, mais uma vez, isso aqui é o resumo da Era dos Extremos. Recorte temporal da Era dos Extremos. Até ali, meados dos anos 90. A ideia principal, gente, é que a crise ecológica, ela não se trata só de um problema da ciência, ou um problema de tecnologia. Mas muito mais, né, um problema político e social. Isso é importante de guardar, mentaliza isso. Né? Não adianta, sim, inventar novas máquinas ou energias sustentáveis se a forma como a economia funciona continua a mesma. Esse é o ponto que o Hobsbawm bate. Não adianta fazer energias sustentáveis, inúmeros métodos de sustentabilidade, se a economia não mudar. Esse é o ponto de vista que ele bate. Tá? Principal. Todo mundo fala em desenvolvimento sustentável, só que o Hobsbawm, ele acha que assim, é quase impossível equilibrar o ser humano com a natureza dentro do capitalismo, cara. Isso é uma sacada que guarda pra caraca. Porque Hobsbawm cai tudo quanto é concurso. O ponto de vista dele é esse, galera. Se quiser, para anotar aí. Né? Segundo Hobsbawm, ele acha que é quase que impossível equilibrar o ser humano com a natureza dentro do capitalismo, galera. Por quê? O capitalismo ele depende de crescer sempre e de buscar lucros constantes sem limite, pessoal. Sem limite. E algumas soluções que aparecem por aí, como, por exemplo, aí é só parar de crescer economicamente. Ou então a gente volta a viver em total harmonia com a natureza. Cara, isso não funciona no mundo real. Não funciona. Né? Isso porque, gente, o planeta ele é muito desigual. Os países pobres eles ainda precisam crescer para poder sair da miséria. Enquanto os países ricos eles já exploram demais os recursos do próprio planeta. Né? Os recursos naturais e os recursos humanos. Né? Não dá para simplesmente aplicar a mesma regra para todo mundo. E o Hobsbawm, gente, ele frisa uma outra parada aqui, né? Que se a humanidade quiser evitar uma crise ecológica sem volta,
vai ter que fazer uma parada bastante radical, né? Vai ter que quê? Repensar toda a economia mundial e deixar de lado esse modelo capitalista competitivo, né? O problema é que isso, sim, envolve inúmeras decisões difíceis, conflitos de interesses, né? Muita resistência, ou seja, cara, é um desafio político gigantesco. Obviamente a gente sabe que a probabilidade disso acontecer é ínfima, mas guarda pra caraca. Hobsbawm associa os problemas ecológicos do planeta à economia, ao crescimento desenfreado do capitalismo. Guarda isso pra caraca na cabeça de vocês. Prosseguindo, galera, no final do século XX, a economia mundial ela tinha diversos problemas, né? Mas, no geral, ela continuava crescendo. Mesmo com os problemas que ela estava tendo, ela continuava crescendo. A globalização estava espalhando a produção pelo mundo, né? As fábricas estavam mudando de país, o comércio estava aumentando, né? E mais gente o quê? Passava a fazer parte do mercado global. É tipo uma bola de neve. A engrenagem rodando e a bola de neve só crescendo, né? E mesmo com coisas pesadas acontecendo, né? Pô, como por exemplo, cita aqui o fim do socialismo soviético, guerras em várias regiões, ainda existia, gente, muito espaço para a economia mundial se expandir, mesmo com essas merdas rolando por aí, né? Só que tinha-se um grande porém nisso tudo aí. A desigualdade entre os países ricos e os pobres também estava aumentando. Acabei de falar sobre isso, né? E isso, galera, era o principal problema. Essa diferença ficou ainda maior por causa, gente, da crise econômica dos anos 80, 1980, tá? Que atingiu assim muito forte os países mais pobres. E também pela situação difícil de muitos países que eles eram ex-socialistas. Por quê? Porque eles passaram por empobrecimento depois do fim do socialismo, cara. Ou seja, o mundo ele até crescia economicamente, só que ele crescia de forma muito desigual, né? Ele beneficiava muito mais alguns países do que outros, né? Além da desigualdade, o próprio desenvolvimento econômico, ele começou a criar problemas mais sérios, né? A tecnologia passou a substituir os trabalhadores por máquinas, isso na época foi complicado pra caraca, né? Tanto a indústria quanto os novos serviços estavam máquinas substituindo trabalhadores, né? Mas o que? Sem criar empregos novos suficientes para a galera que estava ficando desempregada, né? Ao mesmo tempo, a globalização ela empurrou as fábricas e as empresas para os países onde a mão de obra era mais barata. Cara, isso está acontecendo até agora, inclusive. Isso até ajudava essas empresas a lucrar mais, né? Mas nos países ricos teve efeito colateral. Por quê? Os salários eram pressionados para baixo, né? E começou a rolar mais insegurança com relação aos empregos. O resultado disso foi o aumento das tensões sociais, né? Gente sem trabalho, medo do futuro, né? Insatisfação crescendo. E para piorar, a economia mundial ela ficou assim cada vez mais difícil de se controlar. Porque os estados, gente, eles foram perdendo força. Sim, os estados estavam perdendo força. As políticas públicas, elas acabaram dando lugar à lógica do livre mercado. Guarda. Mentaliza isso aí, tá? Ou seja, eles acabaram deixando menos ferramentas para os governos lidar com essas crises, gente. Nos países mais desenvolvidos, a economia ela funcionava muito baseada no consumo de massa. Massa consumia. As pessoas elas compravam bastante. Por quê? Os salários que elas tinham estavam aumentando. Então o poder de compra vai crescendo, né? Esses salários eles vinham principalmente, gente, de mercados de trabalhos que eram considerados mercados de trabalhos caros. Ou seja, empregos bem pagos, no modo geral. O problema, sim, é que esse tipo de mercado, ele também começou a ficar ameaçado, né? E isso acabou colocando em risco todo o modelo econômico baseado em quê? No consumo, galera. Consumo de massa. Se os mercados que possibilitavam um poder de compra maneiro começou a ficar ameaçado, o bicho começou a pegar, né? E, bom, para evitar que tudo desandasse, os governos eles passaram a gastar mais com transferências sociais,
ou seja, aposentadoria, seguro-desemprego, né? E outros benefícios. Esse dinheiro ele virou assim uma parte muito grande, uma parte enorme da economia dos países ocidentais, galera, e ocupou assim uma fatia muito importante no produto nacional bruto. Guarda isso aí. Esse apoio do Estado, ele foi fundamental porque ele segurou o consumo e segurou a economia funcionando do mesmo jeito por um tempo, né? Mesmo no momento de crise. A solução que eles deram, né, de investir nessas transferências sociais estava segurando a onda. Graças a isso, o mundo ele conseguiu evitar, gente, um colapso geral, como o da Grande Depressão de 29, mesmo depois do tombo da Bolsa de Wall Street em 1987. Deem uma olhada depois mais a fundo sobre essa queda da Bolsa, que é bastante importante. Bom, os governos dos países ricos eles começaram a ficar bastante preocupados, né, com o custo alto da previdência e dessa seguridade social. E para cortar os gastos, eles passaram a reduzir os empregos estáveis. Lembra que eu falei que o mercado de grande consumo, que davam salários maneiros, eles estavam começando a ficar instáveis? Pois é, tá aí. Principalmente, gente, como nas áreas de setor público, também nos bancos que eram vistos com assim, setores bem seguros, que pagavam bem. Isso não colocava só a economia mundial num possível colapso imediato. Só que também mostrava, gente, que as coisas tinham que mudar de rumo. Tava na hora. Ao mesmo tempo, assim, foi ganhando força a ideia de que os países pobres, ou até regiões inteiras dentro de um país, podiam ser simplesmente largados de lado. Essa ideia foi crescendo. Absurda, mas foi ganhando força, né? Se fosse considerados, assim, pouco úteis para a economia global. Esse pensamento ele vinha do liberalismo econômico, que não se preocupava muito com as desigualdades de desenvolvimento, né? Essas desigualdades elas só viraram um problema, né? Um problema real, quando acabavam causando efeitos ruins no mundo todo, né? Como, por exemplo, crises financeiras ou estabilidade política geral. Para muitos economistas, gente, dessa linha de pensamento, não fazia sentido sustentar setores improdutivos dentro de um país inteiro, né? Desde que assim, o número de consumidores no mundo continuasse crescendo. Cara, isso é monstruoso. Mas é assim que os caras pensavam. O foco assim não era igualdade ou inclusão. O foco da parada era guarda. Manter manter o mercado global funcionando e sempre se expandindo. Esse era o foco. Tem gente se ferrando, passando fome, galera sempre... Dane-se. O foco é manter o mercado global funcionando e se expandindo. Gente, mesmo que isso significasse deixar uma fração da população simplesmente para trás. Essa ideia de um mercado totalmente livre, sem assim, quase nenhuma intervenção, ela começou a mostrar que não dava conta dos problemas sociais e econômicos, né, criados pelas próprias reformas neoliberais. O capitalismo, gente, tanto dentro dos países quanto em escala global, ele nunca tinha funcionado desse jeito anteriormente, né? E as falhas do sistema começaram a ficar cada vez mais visíveis. Separei uma parada aqui interessante, cara. Nos anos de 1980, nos anos 80, a liberação econômica e a tal da marketização, ou seja, o que é marketização? Colocar tudo dentro das regras do mercado. Eles viraram assim, quase que basicamente um dogma, né? No mercado de consumo. Mas
Nos anos 90, gente, isso começou a ser seriamente questionado, né? Principalmente depois do desastre econômico nos países que eram ex-socialistas, né? Os países socialistas que tiveram que se readaptar, né? Que passaram por transições caóticas para poder se adaptar ao capitalismo. Não rolou essa parada direito nesses países. É claro, eles saíram de um sistema que era bastante diferente e foram forçados a se adaptar para outro, gente. Diante disso, muita gente começou a repensar as políticas econômicas, né? E aí surgiu uma espécie de provocação interessante. Se liga, talvez o Marx ele não tivesse errado, né? Como alguns disseram, ele errou, falhou e ponto final, né? Pelo menos quando ele falava das contradições e das falhas do capitalismo, né? E especialmente nesse capitalismo global que parecia assim, gerar crise, desigualdade, né, instabilidade, ao invés de resolver esses problemas. Mais uma vez deixando claro, gente, pontos de vista do Hobsbawm. Seguimos. Apesar assim, de muita gente percebia que o modelo econômico neoliberal, né, esse modelo de livre mercado, perceber que ele tinha problemas, né, voltar a um sistema mais realista, né, não era nada fácil. Não era fácil, né? Havia dois grandes obstáculos para isso poder acontecer. Separei aqui, ó. O primeiro era que, assim, simplesmente não existia mais uma grande ameaça política, né? Vou explicar. Como, por exemplo, o comunismo foi uma grande ameaça política, o fascismo foi uma grande ameaça política, que no passado essas ameaças, né, eles tinham pressionado os governos capitalistas a fazer reformas sociais e econômicas, né? Não tinha mais isso, né? Sem esse medo, por assim dizer, as elites não viam tanta urgência em mudar as coisas, gente. E o segundo obstáculo era a globalização, né? Ela deixou os países assim com menos poder para poder proteger suas próprias populações. Isso soa meio absurdo, mas não é não. Especialmente assim, quem sofria com desemprego, baixos salários, né? Insegurança social. As decisões econômicas, gente, elas passaram a ser tomadas em escala global, enquanto as proteções continuavam nacionais. Guarda isso aí. E isso fez o quê? Enfraqueceu o Estado. Decisões econômicas tomadas em escala global. Proteção à sociedade. Principalmente nessas questões de vulnerabilidade financeira. Decisões locais. Enfraquece o Estado. Tendo em vista que tudo era regido em torno de mercado de consumo. Com a chegada do novo milênio, gente, o grande desafio não era, assim, comemorar o fim do comunismo. Né? Na época, o fim do comunismo, tiro pro alto, fogos, não era isso. Né? O desafio real era encarar de frente os problemas do próprio capitalismo. Né? Olha que coisa interessante. Né? A pergunta central passou a ser a seguinte, gente. O que precisa mudar para poder corrigir essas falhas e estruturas do sistema? Situação de Guerra Fria. Né? Capitalismo versus socialismo. O socialismo caiu. Não vamos comemorar que a gente derrubou os caras. Agora a gente tem que pensar em soluções para resolver os problemas que o nosso sistema vencedor estão causando para a humanidade. Prosseguindo, pessoal, no começo dos anos 90, muita gente no Ocidente achava que o fim da União Soviética provava que o capitalismo e a democracia liberal tinham vencido de vez. Foca capitalismo e democracia liberal. Guardou? Seguimos. Era assim aquela ideia de que acabou a disputa e esse aqui, o modelo que venceu, é o modelo certo. Só que assim, na prática, a democracia liberal ainda era uma parada muito frágil, muito mal definida em vários países. Se liga só. A confiança nessa democracia liberal não estava tão grande assim. A maioria dos estados dizia que era democracia. Só que a parada só funcionava no papel, né? Se faziam eleições,
deixavam existir alguma oposição ali e tudo mais. Só que assim, cada governo interpretava a democracia do seu próprio jeito, cara. Então, assim, muitas vezes, essa democracia que era interpretada por cada governo, muitas vezes limitava os direitos da população e até mesmo a liberdade, gente. Pois é, além disso, o mundo estava assim, longe de ser estável, longe de estar estável. Instabilidade política era a regra, gente, não era a exceção nos anos 90. Né? Muitos regimes eles tinham dificuldade para se manter no poder e também tinha muita incerteza sobre o futuro em vários países. Eu falei isso bastante no último vídeo, né? no início do resumo desse capítulo. Inclusive, gente, alguns que pareciam politicamente mais organizados e previsíveis, eles só pareciam. O bicho estava pegando, né? Apesar, assim, desse clima de vitória do capitalismo, o cenário político global, ele continuava bastante tenso, gente. Nessa época, sim, ficou bastante claro que o conceito de Estado-nação, ele estava perdendo força. Ele já não tinha, assim, mais aquele controle total do poder e das leis como tinha antes, né? Vários fatores acabaram ajudando para isso. Se liga só, alguns países grandes, eles se fragmentaram, né? Outros acabaram perdendo autonomia para instituições, gente, supranacionais. O que são essas instituições supranacionais? Instituição com blocos econômicos e também organismos internacionais. Dê uma conferida mais a fundo, porque dominar esse conceito pode ser uma coisa importante. E bom, tudo isso foi enfraquecendo cada vez mais o poder de quem? O poder dos estados, gente. Mesmo assim, o Estado, ele não deixou de ser uma parada importante, apesar de enfraquecido. Ele continuava essencial para poder cuidar das coisas que eram consideradas coisas básicas, né? Segurança, economia, justiça, educação e tudo mais. Sem o Estado, gente, essas áreas simplesmente não iam funcionar. A tecnologia, ela até ajudou os governos a vigiar, né? a controlar melhor a população com sistemas de informação, banco de dados, né? Monitoramento e tudo mais. Só que assim, isso não resolveu os problemas que eram considerados os problemas mais profundos, gente. Os estados eles continuavam com dificuldade para poder manter a ordem pública. Guarda. Estados, por mais que eles tivessem ainda poder e autoridade sobre o que era considerado básico, justiça, educação, saúde, eles tinham dificuldade para poder manter a ordem pública, gente. E para lidar com desafios internacionais, né, como, por exemplo, conflitos, crises econômicas, pressões globais também, né, o Estado ele ficou mais fraco, né, só que ao mesmo tempo ele continuou sendo indispensável para a sociedade, né? Ficou preso assim entre ter menos poder real e mais responsabilidade. Você vai dar mais responsabilidade para o Estado e tirar poder deles, né? Olha a sinuca de bico que o Estado se meteu. Acabou meu Monster. Fiquei triste. Seguimos, gente. Política mundial, ela também estava esbarrando num dilema, né? Como dividir melhor os recursos no mundo dominado pelo capitalismo global? O mercado mandava em quase tudo, mas ele ficava cada vez mais sozinho, por assim dizer, né? E ele não resolvia os seus principais problemas justamente por estar sozinho. Mesmo enfraquecido, né? Vamos voltar lá para o Estado, enfraquecido, ele continuava sendo fundamental. Acabei de falar a respeito disso. Era ele que, assim, ainda podia enfrentar coisas como desigualdade social, crises ecológicas, né? Necessidade de redistribuir, né? A riqueza, né? De um jeito mais justo entre a população. E a experiência dos anos 70 e 80 mostrou isso de uma forma bem legal, né? Deixar tudo nas mãos do livre mercado simplesmente não funcionava, cara. Não tinha como tu deixar essa responsa na mão dos caras. Não funcionou, né? Por isso, olhando para o novo milênio, a política
precisava mudar de foco, né? O centro da questão passava a ser distribuição social e controle de mercado, galera. Vai anotando o que é importante. Olhando para o futuro, né? Século XXI, novo milênio e tudo mais, né? O foco da política era distribuição social, controle de mercado, além de fortalecer novamente a autoridade pública. A autoridade pública precisava voltar a ser forte, né? Só assim ia ser possível lidar com as crises econômicas e também com as ambientais que já estavam assim se desenhando no horizonte. Pô, lembra? Falei sobre isso lá no comecinho do vídeo, gente. Nessa parte aqui, galera, na parte 6, vocês devem estar acompanhando aí. O Hobsbawm aqui, ele fala de mais 2 grandes problemas da política mundial. Problema pra caramba, né? Eu tô listando todos. Vão anotando. O primeiro tem a ver com quem manda em quê. Quem manda em quê, né? Num mundo cada vez mais globalizado. Todo mundo se juntando, né? Criando vários intercâmbios e tudo mais. Quem manda em quê, né? Existem autoridades assim, em vários níveis. Níveis globais, nacionais, níveis locais, né? Mas a forma como elas se relacionam, né, estava ainda mal resolvida. Outro grande problema, né? Já existiam assim instituições globais importantes, como o Banco Mundial e o FMI. Dei uma pesquisada depois sobre isso. É importante, né? Só que assim, elas seguiam principalmente as políticas de livre mercado. Lembra que eu falei que essas políticas aí já não estavam mais, né? Só que elas eram instituições de nível global, instituições globais. Essas políticas, assim, até funcionavam, gente, para os países ricos. Só que elas não atendiam de verdade as necessidades de todo mundo. Nem todo mundo é país rico. Especialmente de quem? Dos países pobres. Não atendia, cara. Mudar esse cenário também não era uma parada simples, né? Para essas instituições, assim, elas realmente cumprir o papel delas, né? Ia ser preciso uma mudança realmente profunda nas decisões globais, né? Repensando as regras do jogo da economia global mundial. E só assim, né, essas políticas elas poderiam alcançar todo o potencial delas, de fato, tem potencial para beneficiar mais gente, né? E não só uma parte do planeta, ou seja, os países desenvolvidos. Só que, tu repensar e aplicar mudanças para mudar as regras da economia global, esquece. Esquece. É uma parada gradual e bem lenta. Vamos falar sobre o segundo problema que o Hobsbawm listou, gente. Esse aí, por incrível que pareça, ainda é mais complicado, gente. Tem a ver com o funcionamento da democracia liberal. Falei, democracia liberal. Dá uma estudadinha nela. Muito importante, gente. Vamos lá. Como botar para rodar a democracia liberal num mundo cheio de novos desafios, gente? A questão é que, assim, só eleições e parlamentos, né, com os partidos e tudo mais, não dava mais conta de tudo. Né? Muitos dos problemas que surgiam eram grandes demais ou técnicos demais para eles serem resolvidos só com o modelo político tradicional, gente. Então, o grande desafio era garantir que as decisões fossem feitas em nome do povo. Vamos colocar aspas aí. Em nome do povo, né? Mesmo sabendo que não dá para governar com todo mundo decidindo tudo o tempo todo. Na prática, os governos eles precisavam assim, tomar decisões que eram bastante difíceis e decisões impopulares, galera. Como, por exemplo, aumentar imposto, cortar gasto. Ninguém quer isso, mas eles precisavam tomar essas decisões. Né? Essas decisões elas simplesmente não rendem voto. A verdade é essa. Você pega um governo que o cara aumenta imposto, corta isso, aquilo e tudo mais. Se ele fosse reeleger, tu não vai votar nele. É muito difícil, né? Além disso, né, faltava, gente, consenso político. As crises dos anos 70 e 80 deixaram a sociedade dividida pra caramba, né? E isso colocou os governantes numa situação bastante ingrata, por assim dizer. Muitas vezes, gente, a opinião pública ela não ajudava, né? Ela até atrapalhava
a implementação das políticas que eram consideradas necessárias para poder resolver ou amenizar os problemas, né? A democracia continuava bastante importante, mas assim, funcionar bem nesse novo cenário era muito desafiador, cara. Porque eu acabei de falar, muitas vezes tinham que se tomar decisões que eram decisões impopulares, cara. Eram decisões impopulares. A opinião pública também não ajudava. Sentavam o palmeiro e é isso, né? E no fim das contas, como eu acabei de falar, era bastante difícil, né? Com o tempo, galera, muitos governos eles começaram assim, a fugir da política democrática, né? Principalmente ao passar decisões importantes para organizações que não eram eleitas, né? Ou que não estavam diretamente sob o controle dos eleitores, como por exemplo empresas privadas, entidades internacionais e etc. Porque sim, tomavam decisões políticas, né? Embora assim, essa mudança ela fosse vista como necessária em certos casos, como por exemplo quando o governo tinha muito poder concentrado, né? Ele acabou afastando as pessoas da democracia. É isso, né? E isso aconteceu especialmente em países assim, com governos mais fracos, com governos bastante corruptos, gente. Se tu for botar tudo num quebra-cabeça, vai tudo se linkando, né? Como resultado, o que aconteceu? Surgiram, guarda aí, os quangos. Acho que é assim que se pronuncia. O que são esses quangos, Felipe? São grupos que tomam decisões sem dar satisfação direta para os cidadãos. Se surgir esse termo quango em alguma questão, agora você já sabe do que se trata, né? E uma política, gente, que assim evitava falar a verdade para o povo, né? Foram surgindo os quangos e política que evitavam falar verdade para o povo, né? Fazendo assim os políticos preferirem não dizer aos eleitores o que eles simplesmente não queriam ouvir. Se eu tenho que tomar uma decisão difícil, essa decisão vai ser tomada, por exemplo, por uma grande empresa. Vai dar merda. Cara, eu não vou falar pro povo. Eu vou chegar e vou tomar a decisão e ponto. É isso, basicamente, né? Muita gente foi se afastando da política no final do século XX. As decisões do Estado ficaram cada vez mais nas mãos do que era considerado, guarda aí, uma classe política profissional. Guardou? O que era essa classe política profissional? Políticos de carreira, jornalistas, lobistas, né? E demais grupos de interesse. Para a maioria das pessoas, gente, a política, sim, ela passou a parecer uma parada distante. Algo distante, né? Que só afetava a vida das pessoas de forma indireta. Mas não era assim. Parecia ser. E isso aconteceu, gente, por vários motivos, né? Com mais consumo, mais foco no sucesso individual e a privatização de atividades que antes eram coletivas, gente. Anota, é importante. A política, sim, ela começou a parecer menos importante para quem? Para o povo, para a massa. Porque a galera acreditava que a política só afeta a minha vida indiretamente. Só que não. Não é assim que a parada funcionava. Cada um cuidava mais da sua própria vida, gente. E menos do que acontecia no espaço público. Esse afastamento ele ficou assim, claro, nos números, né, nas pesquisas da época. Nos Estados Unidos, aqui, tá o exemplo no resumo, cada vez menos trabalhadores braçais iam votar nas eleições para presidente. Assim, mostrava que o engajamento político estava caindo pra caramba, principalmente entre quem? Os grupos que antes participavam mais ativamente da política, gente. Mesmo assim, com muita gente se afastando da política, isso não significou que os governos passaram a decidir tudo sem nenhuma resistência. Não, isso não rolou. Muito pelo contrário, galera. Ó, pequenos grupos, né? Pequenos grupos bem organizados, que defendiam interesses específicos, eles continuaram bastante ativos e eles conseguiam, sim, influenciar a política tanto entre a própria massa, né, que aderia a esses movimentos, quanto os partidos tradicionais. Gente, além disso, os meios de comunicação eles ganharam um poder muito grande, muito absurdo. A mídia ganhou um poder sensacional. Já era muito forte, ganhou mais ainda
poder. E eles viraram, assim, um dos principais atores políticos, galera. Absurdo, né? A gente vê isso hoje. A rede social tem um poder gigantesco, né? E a gente está falando de anos 90. A parada era televisão, rádio, internet, ainda não era de uso popular. Então a mídia, para vocês terem uma ideia no escalonamento, né? A mídia é ridícula de forte como um ativo político. Eles passaram, assim, basicamente, gente, a moldar a opinião pública, né? Decidir o que ia virar debate, né? E o que ficava de fora dos debates. Os políticos, assim, até passaram a depender da mídia para poder se comunicar com a população, né? Só que ao mesmo tempo, gente, os políticos tinham medo da mídia, e tinha que ter medo mesmo. Os caras controlavam a comunicação. Esse medo, gente, vinha do fato de que a mídia, ela simplesmente podia revelar coisas escondidas, as sujeiras, né? Expor escândalo, né? E também dar voz a sentimentos populares que eram sentimentos difusos, né? Que não apareciam claramente nas eleições ou nos parlamentos, né? Em suma, pessoal, mesmo com menos participação direta das pessoas, a política ela continuou sendo uma parada bastante disputada. Só que assim, por outros caminhos e com outros atores. E para fechar, galera, com uma coisa bastante importante também sobre o final do século XX, gente. Só mandar pela força não garante estabilidade. Essa foi uma lição que ficou clara, né? Assim, mesmo os governos que eram considerados autoritários e violentos, eles precisavam de apoio populacional, ou pelo menos assim, de um sentimento de que esse governo era legítimo, que a população legitimasse o governo. Sem isso, gente, até os regimes mais brutais, por assim dizer, eles acabaram entrando em crise. Tem uns casos bem interessantes nos anos 90 sobre quedas de regime, cara. Deem uma pesquisada, muito maneiro, corrobora com isso tudo aí que eu tô falando. O problema é que assim, governar, gente, continuava sendo uma parada realmente complicada. As autoridades elas tinham que tomar decisões impopulares, falei sobre isso, né? Só que ao mesmo tempo, eles precisavam manter o apoio popular. Cara, isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo. Como você vai tomar uma decisão impopular e querer o apoio popular? Isso é absurdo. Assim que se faz política. Por isso eu não sou um bom político. Então, gente, esse equilíbrio, ele ficou assim, cada vez mais difícil, cara. E a democracia, assim, ela começou a entrar em crise. A democracia representativa, né? Ela começou a entrar em crise. Diante disso, dois caminhos pareciam possíveis, gente. Vamos lá. Um deles era manipular cada vez mais as eleições, né? Controlando informação, regra, participações para poder manter o poder. E o outro era tentar criar um novo tipo de consenso, né, mais direto, baseados em plebiscitos, né, e apelos populares e tudo mais. Só que assim, esse segundo caminho, apesar de parecer mais popular, mais maneiro, não garantia a sobrevivência da democracia liberal parlamentar. De jeito nenhum. Né? Como ela estava existindo, bem ou mal, aos trancos e barrancos, até o presente momento. Depois de alguns anos de trabalho inconstante, indo e vindo, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas de localidade, finalmente eu terminei a coleção das Eras do Hobsbawm Resumo. Vou continuar o trabalho, gente. O trabalho não acabou. Já vou deixar logo o bizu aqui para vocês. Próximo vídeo. Vou começar História Concisa do Brasil. É um livro foda. Também, basicamente, cai em tudo quanto é que edital de concurso. Né? Ele vai bem direto nos pontos importantes da história do Brasil. E, cara, Brasil cai em inúmeros concursos, né? Se não quase todo concurso tem lá história. Ah, eu vou fazer uma prova para, sei lá, jogador de golfe. E tiver história lá, aqui no Brasil, vai ser Brasil. História do golfe, Brasil. Então, tomei essa decisão. Os próximos projetos que são aqui do canal, História Concisa do Brasil, né, que eu falei que é importante pra caraca. E, mano, esse aqui, acho que eu vou até fazer em paralelo. Acho que eu vou fazer até em paralelo, cara, porque esse é uma aula de cidadania. Raízes do Brasil. Esse também é brabo.
fala a respeito da construção da identidade do brasileiro, do que é ser brasileiro. E ele desmistifica muita coisa que fizeram com que a gente tenha o famoso jeitinho brasileiro. Espetacular. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se estiverem curtindo o conteúdo, deixa aquele joinha, passa pra frente pra quem tá estudando. Esse vídeo aqui foi grande pra caraca, mas eu preferi fechar, não dividir em 3. Vamos continuar pra cima. Se por acaso deixar alguma informação passar, comenta aí. Se tiver alguma leitura complementar, pô, joga aí que eu faço um resumo pra gente trocar uma ideia também. Todo mundo sai ganhando, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, bons estudos, continuamos o trabalho. Valeu, falou, fui!